Bom dia, nação. Eu vou tratar aqui hoje do tema que está super na moda aí, tá todo mundo comentando. E eu sei que é dar murro em ponta de faca a partir do meu ponto de vista, mas eu acho que se faz necessário, pelo menos para tentar esclarecer. É engraçado, as pessoas hoje, de uma forma geral, todo mundo tem um pouco de jurista, né? Aquela ideia lá de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Hoje, talvez de médico, louco e jurista, todo mundo tem um pouco, né? As questões, especialmente do processo penal, ganharam gosto popular, todo mundo discute a todo momento e falam muitas vezes como se fossem autoridades no assunto, né? Para discutir um tema que sequer as autoridades de verdade conseguem chegar num consenso, né? Bem, é a questão da prisão após decisão de segunda instância. Então, vou falar aqui sobre o enfoque jurídico, né? Evidente que sobre o enfoque jurídico, mas tentando trabalhar com isso numa linguagem que atinja as pessoas de uma forma geral, né? Não com a pretensão de mudar a cabeça das pessoas, mudar a cabeça de ninguém, aliás, né? Mas com a questão de acrescentar, com a ideia de acrescentar questões que possam contribuir para aqueles que tiverem cabeça aberta repensarem alguns aspectos, né? Bom, o ponto principal de quem defende a ideia da prisão só após esgotado todo o trâmite judicial tem base constitucional, porque lá está escrito que ninguém deve ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o que bastaria. A Constituição diz que ninguém deve ser considerado culpado. Ora, o que é ser considerado culpado? É você declará-lo culpado de um processo criminal. Então, somente o trânsito julgado, ou seja, somente o esgotamento de todos os recursos é que te fazem um culpado. Enquanto houver recurso, você não pode ser considerado culpado, né? E daí por que da não prisão? Aqui, uma outra separação numa confusão recorrente. Estamos falando de prisão decorrente de condenação. Não estamos falando de prisão preventiva, de prisão temporária, daquelas prisões cautelares. Ou seja, não estamos falando das hipóteses onde exista alguma situação que demonstre a necessidade da prisão antes do trânsito em julgado. Para todas as situações onde existe uma demonstração da necessidade da prisão, independe se o processo já começou, se o processo está em andamento, se o processo está julgado na primeira, segunda ou terceira, enfim, não interessa em que momento processual, havendo demonstração da necessidade com amparo lá nas regrinhas do 312 do Código de Processo Penal, a prisão tem lugar, a prisão deve existir. O que estamos a discutir, e hoje sendo posto em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, é a questão da prisão decorrente de sentença penal condenatória não transitada em julgado. Bom, desenhando isso, um sujeito é apontado como possível autor de determinado crime. Ele, então, terá contra si uma denúncia elaborada pelo Ministério Público, via de regra, tem casos de ação penal privada também que é diferente, mas vamos aqui na regra geral. O Ministério Público denuncia, então, ser recebida essa denúncia, inicia-se o processo penal. Nesse processo penal serão produzidas provas pela acusação e pela defesa, o réu será interrogado, as partes vão se manifestar e o juiz vai decidir se aquela denúncia é procedente ou não. Entendendo como procedente, condena o réu. Se entender que ela não é procedente, absolve o réu. Bom, se o réu foi condenado, né, ele pode recorrer daquela decisão, assim como se ele for absolvido, o Ministério Público também pode recorrer, mas aqui para o viés que nos interessa. Se ele recorrer dessa decisão,
esse recurso será apreciado pelo tribunal competente, Tribunal de Justiça na Justiça Estadual ou tribunais regionais federais na Justiça Federal. E então, um órgão colegiado desse tribunal, ele se reunirá e julgará o caso em segunda instância, possibilitando a reapreciação das provas, possibilitando manifestação das partes, etc. Bem, a corrente que está em vigor atualmente, que foi modificada em 2016, passou a entender que, a partir desta decisão do colegiado, se ele foi condenado, ele deve iniciar o cumprimento da pena. Entendendo que, ainda que haja recursos possíveis para o STJ e para o STF, deve ser iniciado o cumprimento de pena. Bem, uma questão que ganhou, um exemplo que ganhou toda a repercussão possível, e talvez o debate tenha tornado mais acalorado em função desse exemplo, é a prisão do ex-presidente Lula, né? Então ele foi condenado em primeira instância, foi julgado em segunda instância e após o esgotamento desse julgamento em segunda instância, foi determinada a sua prisão e toda aquela história que todo mundo conhece. Ok. Qual é o grande problema disso? O problema é que decisões posteriores pelo STJ e pelo STF podem alterar aquele resultado do tribunal de segundo grau. Vamos imaginar, como pegando esse exemplo, no caso do Lula, houve uma alteração, houve uma redução de pena, inclusive pelo STJ, e ainda está pendente de julgamento um outro recurso pelo Supremo Tribunal Federal, que pode reduzir ainda mais, mas pode chegar ao caso de absolvê-lo. Não vou pegar sistematicamente esse caso, porque esse caso ele provoca paixões, provoca aí debates que fogem à questão jurídica. Vamos pegar o caso do Zé da Silva, né? Vamos imaginar essa situação com o Zé da Silva. Ele foi condenado em primeiro grau, foi mantida a condenação em segundo grau. Se quisermos fazer até um paralelo, vamos imaginar que no segundo grau até agravou a pena, aumentou um pouquinho a pena, e aí prende o sujeito. Aí vem o Superior Tribunal de Justiça e reforma essa decisão, diminuindo a pena, e essa pena adequa. Até aqui tudo bem, porque ele estaria preso, está cumprindo essa pena e tal. Mas aí vem o Supremo Tribunal Federal e absolve. Diz que os três tribunais aqui erraram. O juiz de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça também errou e absolve. O que faz com esse tempo que ele ficou preso? E mais, qual a necessidade dele ficar preso esse tempo? Não é melhor esperar ter uma definição do caso e com a definição do caso, aí sim existir a prisão? Bem, há quem defenda o seguinte: mas ficar protelando a prisão pode atingir a prescrição. É possível? Sim, evidente que é possível. Mas para isso, a gente não pode suprir garantias por conta de deficiência do Estado. O que nós precisamos fazer para evitar prescrições? Ter um judiciário mais eficiente, mais célere. E posso dizer aos senhores, com a experiência de quem vive o dia a dia dos tribunais, é que os tribunais têm acelerado muito o julgamento. E de verdade, eu sempre falei isso em sala de aula e repito em algumas palestras. As pessoas têm o hábito de dizer o seguinte: se você ver como são feitas as salsichas, você passa a ter nojo da salsicha e não come mais salsicha. E eu, em sala de aula, digo o seguinte: se nós verificarmos como são feitos os julgamentos, a gente passa a ter um nojinho desses julgamentos e passamos a não acreditar. O que acontece, e aí seria até um outro debate, mas com essa massificação de processos, uma enormidade de processos em tramitação, os tribunais têm trabalhado de maneira bastante
difícil de entender, para não usar outro termo, tá? Difícil de entender esses mecanismos adotados pelos tribunais. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O STJ, as duas turmas criminais do STJ, ou as turmas criminais dos federais ou dos tribunais de justiça, têm feito votações em bloco, isso sistematicamente todos os dias, né? O que é uma votação em bloco? É o seguinte: colocam para julgamento na mesma sessão 200, 300, 400 casos. 400 casos. Eu já participei de uma sessão com 800 processos em julgamento, tá? Não estou exagerando, tá lá todas as atas para comprovar. Tribunal de Justiça de São Paulo, STJ, esse caso que eu estou dizendo é do STJ, o Supremo Tribunal Federal, e funciona da seguinte forma. Um processo ele é julgado normalmente pela turma, né? Seja composta por 3 ou por 5 julgadores, né? Normalmente, existem questões que até exigem um quórum maior do que isso para julgamento. Mas funciona assim, ó, a regra geral é assim. O relator tem o voto, existe um revisor e um ou mais 3 participam daquela sessão de julgamento. Nos casos em que há pedido de sustentação oral, em que as partes estão ali presentes para fazer a sustentação oral, os casos são apreciados de maneira individual. Todos os demais casos onde não existe alguém ali presente para acompanhar o julgamento, esses julgamentos são feitos em bloco. Que é assim, ó, o presidente da sessão diz o seguinte: em todos os outros casos, vamos imaginar que tem 300 processos para serem julgados naquela tarde e 10 processos onde há pedido de preferência ou de sustentação oral. As partes estão presentes ali. O presidente diz o seguinte: para além desses casos que estão com pedido de sustentação oral ou pedido de preferência, ou seja, dos 300, 10 casos ficam separados para o debate ali na turma, e os demais, os 290, são julgados da seguinte forma: a turma acompanha o voto do relator. Eu não vou entrar aqui na discussão de que se os outros tiveram de fato conhecimento prévio dos votos, se eles sabem o que estão sendo votados, se o próprio relator sabe o que está sendo votado, mas é assim que funciona a nossa fábrica de salsicha ou a nossa fábrica de julgamentos em segundo, terceiro e até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Daí porque a importância de um trabalho defensivo sério, de acompanhamento dos julgamentos, de inscrição para a sustentação oral, de fazer uma boa sustentação oral para tentar tirar dessa vala comum o julgamento do seu caso. Senão ele é só mais um no meio dos 200, dos 300, dos 400 ou 800 processos a serem julgados naquela sessão de julgamento. Bom, isso é um assunto à parte, mas retomando a questão do dia, né? Eu acho extremamente importante que se aguarde o final do julgamento do processo para só então decidir e definir se o sujeito deve ou não ir para a cadeia. Paulo, mas qual é o índice de reformas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal? Qual é o índice? Gente, se houver um índice de 0,001%, se em cada 10 mil casos um é reformado, o número é bem maior que esse, tá? Mas se em 1 milhão de casos puder ser reformado, a pergunta que eu faço é a seguinte: se nesse 1 milhão, se nesse 1 em 1 milhão for o seu caso especificamente, você quer ficar preso por não importa que período, sem dever nada, sem ser culpado de um crime? Você quer ficar preso um dia, uma semana, um mês, um ano, sei lá quanto tempo? Você não quer ficar preso. Você não quer que seu filho fique preso. Você não quer que seu pai fique preso, sua mãe, sua mulher. Enfim, você não quer que, se a água bater em você, que você morra afogado. Por que desejar isso para o outro? Ora, no processo penal a gente tem, evidentemente,
a ideia construída ao longo da história da humanidade de que o processo penal foi criado para o outro, né? Ou quem está em julgamento aí são aquele bandido terrível, aquele cara traficante maldito, é o estuprador, é o homicida, é hoje, né, o criminoso do colarinho branco, né? É aquele cara lá alheio. Então é ou o cara lá do morro, lá muito longe de mim, muito distante de mim, ou é aquele safado político que também está longe de mim, e de repente a gente vê o processo penal bater à nossa porta. A gente vê um filho sendo processado injustamente, um primo, um tio, um pai. Hoje tem sido cada vez mais comum isso. Não importa o motivo, não importa que tipo de acusação existe, mas somente o processo penal, o trâmite completo desse processo penal é que pode nos dizer se esse sujeito é culpado ou não. Repito, não estamos aqui a banalizar o processo, a dizer que nunca será caso de prisão. Alguns casos devem ser casos de prisão. E nos casos em que a prisão é necessária para o andamento do processo, quando a pessoa está ameaçando testemunhas, quando a pessoa está obstruindo provas, quando existe uma necessidade de segregação cautelar, ok, a legislação tem essa previsão e o sujeito ficará preso durante o andamento do processo, não estou dizendo nem após o julgamento. O que estamos a debater aqui é a necessidade ou não de prender, tratando-o como condenado, quando nós não temos ainda uma definição do título de condenado. É só isso, é só isso. Se isso gera uma sensação de impunidade, se isso gera um descrédito... Gente, quem tem essa situação, quem passa por isso, quem sofre com isso, deve se tratar, deve procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, enfim. A gente não pode entrar nessa neura, porque o processo penal, e somente o processo penal, tem a possibilidade, e ainda com chance de errar, né? Erros judiciários são inúmeros na nossa história forense, né? A nossa literatura é repleta, né? E não custa lembrar aqui do maior erro judiciário de toda a humanidade, que foi a crucificação de Cristo, né? Um erro judiciário. E então nós temos, mesmo caminhando por todas as instâncias, a possibilidade do erro judiciário. Imaginem se nós suprimirmos o esgotamento de todas essas instâncias. Nós temos um alargamento de possibilidades de erros judiciários. E é isso que nós tentamos evitar, né? Pelo menos uma diminuição de erros. Porque quando o erro existe, repito, ainda que seja um em 1 milhão, mas o número é bem maior do que esse, muito maior do que esse, né? A gente não sabe o que fazer. Aliás, não tem o que fazer para reparar esse erro. Imagine que o sujeito ficou preso um dia, um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, sem dever nada, absolutamente nada. Quem é que devolve a liberdade desse sujeito? Quem é que devolve a vida? O tempo perdido? Sem contar, evidentemente, a situação carcerária brasileira. Ah, mas isso dane-se, porque bandido tem que ser tratado assim. Gente, se engana quem pensa assim. Se engana quem pensa assim, né? Você ficar enjaulando pessoas, tratando como verdadeiros animais, ainda que eles tenham feito coisas que só os animais fariam. Ainda que tenham feito. Mas a gente sabe que lá dentro tem de tudo. Tem de tudo. Tem do sujeito que furtou para matar sua fome, tem do sujeito que não fez nada e está preso por engano, tem do sujeito que realmente traficava, tem do sujeito que foi impelido a traficar, tem de tudo, temos de tudo no mundo carcerário brasileiro, temos de tudo. E as condições são exatamente aquelas que a televisão mostra: celas superlotadas, falta de humanidade dentro dos nossos presídios. E aí você pega, se submete alguém àquilo, aquele tratamento degradante, humilhante, aviltante,
e depois de alguns anos abre a porta e diz o seguinte: olha, finalmente nós entendemos que você não era o culpado, que você não fez nada, pedimos desculpa. Olha, Paulo, mas aí cabe uma indenização do Estado. Bom, primeiro que a história da indenização do Estado é até possível, são raríssimos os casos que eu tenho conhecimento de que a pessoa conseguiu pôr a mão em alguma grana. Eu conheço acho que um caso que foi uma grana muito pequena, perto do que tinha acontecido, e anos depois, que a pessoa sequer conseguia usufruir daquilo lá. Anos, né? É aquilo que quem vai receber de verdade são seus filhos ou netos, né? Então, ou seja, não se restitui a liberdade de alguém, não se restitui a liberdade, o tempo perdido e o pior, o que o sujeito passou ali dentro, né? É muito complicado. Então, por isso a nossa defesa, para que finalmente seja restabelecido o trenzinho em cima do trem, da caminhada do processo penal, e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações por descumprimento de preceito que estão sendo postas em julgamento, né? Essas ações que discutirão a possibilidade ou não de prisão em segundo grau, seja revista a posição adotada em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal, e nós tenhamos então prisões decorrentes de condenação somente quando o sujeito de verdade estiver condenado, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, com o esgotamento de todas as instâncias. Para as outras questões da morosidade do judiciário, da celeridade, da necessidade de uma revisão legislativa, eu acho que o debate pode ser aberto, podem ser buscadas alternativas. Eu acho que nós não podemos pensar, primeiro, nessa barbaridade da antecipação da prisão. Segundo, em qualquer supressão de recursos. Gente, é comum a conversa de que o Código de Processo Penal abarca um número infinito de recursos, as possibilidades recursais são infinitas, mas quando você verifica que somente as possibilidades recursais, somente quando alguns casos chegam ao Supremo Tribunal Federal, é que nós temos de verdade uma efetividade dos mandamentos legais e constitucionais, é que nós entendemos a importância disso, de todos os recursos e todas as possibilidades recursais. Então, não é com antecipação de prisão e com supressão de recurso que se faz justiça. Justiça se faz com um processo onde são obedecidos os critérios constitucionais, quando as partes têm igualdade para se degladiar e uma autoridade é equidistante, é imparcial a julgar essas partes que debatem, né? Isso é um processo justo, isso é o processo que todos nós esperamos. Então, essa é a minha contribuição que eu queria dar na manhã de hoje, onde na tarde teremos início ao julgamento dessa questão da possibilidade ou não da prisão após julgamento de segundo grau. Eu de verdade estou esperançoso, não estou muito crente, não estou muito convicto de que o Supremo Tribunal Federal terá toda essa coragem, mas a esperança é a última que morre. A minha torcida é para que o Supremo Tribunal Federal mude o seu posicionamento e nós voltemos a ter apenas prisões decorrentes de sentença com esgotamento das vias recursais, com o trânsito em julgado desta decisão. Ok? Gente, é isso. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.